Olá, aqui é o Eduardo e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o podcast Equipe Campeã. E nesse podcast eu converso com equipes, alunos do Universo da Robótica, alunos do meu curso Universo da Robótica, que conquistaram e tiveram algum resultado nesse ano, seja 2024, que é o momento que a gente está gravando esse vídeo, ou 2023. Então, pessoal, equipe Armadilhos, vocês conquistaram ou tiveram algum resultado nas competições, seja esse ano ou ano passado? E se sim, quais foram esses resultados? Sim, a gente teve no ano passado, na temporada passada, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar na categoria do Core, né? Então, né, foi muito bom. Foi muito bom. Uma desenvoltura muito boa. A gente conseguiu aprender muita coisa, desenvolver muita coisa também. Além de principalmente ter conseguido melhorar no ranking do robô, que foi alguma deficiência que a gente tinha antigamente, mas depois, até com algumas melhorias, experiências que a gente ganhou no curso e na robótica, a gente conseguiu melhorar e atingimos um patamar maior também no ranking do robô. Isso, também até com relação à pesquisa, acho que a gente teve uma grande evolução de métodos e como a gente pesquisava, até agora nessa temporada atual, que a gente, que nem o Davi falou, a gente evoluiu, né, tanto nas 3 fases da FLL. Tanto também nas apresentações, que nós tivemos uma evolução na desenvoltura, na oralidade, e como a gente podia apresentar nossas ideias e como a gente trabalhou ao longo do ano. Além de ter desenvolvido também alguns outros mecanismos dentro do nosso robô. A gente conseguiu aplicar alguns mecanismos como pneumática, o elástico, conseguimos melhorar nossos sistemas de conversão, então foi todas as coisas que a gente conseguiu aprimorar e melhorar para a outra temporada. E eu acho que o curso, o que ele mais foi benéfico pra gente foi com relação à programação, né? Também, que acho que pra gente era muito superficial. A área que a equipe mais tinha dificuldade. Isso, daí com o curso a gente acabou, né, conseguindo entender outros métodos, como PID, tudo a gente conseguiu... Mais complexos também, a gente conseguiu aplicar mais. E não só os programadores da equipe, digamos assim, mas todos conseguiram ter ali a sua base da programação para poder ajudar e para poder todo mundo estar no mesmo patamar. Isso. Entendi. Olha, pô, que bacana, muito legal saber essa trajetória de vocês, essa melhoria. Fico muito feliz. E bom, primeira pergunta também que eu quero fazer é vocês se apresentarem. Então, eu queria que você apresentasse, falasse o nome de vocês, a equipe de vocês, de onde vocês são, onde vocês estão falando. E se vocês têm alguma função assim mais primária na equipe, ou se todo mundo de uma certa forma faz tudo, ou se vocês têm alguma coisa que você tem uma maior afinidade. Então, contem um pouco mais sobre vocês pra gente. Tá bom, vai. Meu nome é Lucas, eu tenho 16 anos, estou há 4 anos na equipe e hoje em dia sou jovem mentor. O meu nome é Davi, também agora estou participando pela minha 4ª vez, 4ª temporada no caso, isso, 6º. Tenho 14 anos também e sou um competidor. Bom, eu sou o Fernando, tenho 14 anos aí, esse já é meu 3º ano aqui na equipe e eu também sou um competidor. Isso. Nós somos da cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Legal. Isso, região de Sorocaba. Isso. E o nome da nossa equipe é Armadilhos, que faz uma referência ao nome da nossa cidade, porque Tatuí vem do Rio dos Tatus, na língua indígena, e Armadilhos é tatu em inglês. Daí a gente trouxe referência como uma homenagem à nossa cidade. Legal, legal. E o mascote ali é um tatuzinho. Isso, é um tatuzinho. E inclusive foi um aluno do 3º do ensino médio que já saiu já. Ele fez essa logo pra gente, então a gente é muito grato a ele. E um aluno do 1º ano do 2º ano do ensino médio, ele fez em amigurumi, né? Isso. Amigurumi também, a gente tem um mascotinho. Que legal. Então a gente sempre procura trazer essa referência do tatu em tudo que a gente tá fazendo, né, do nosso nome mesmo. E sobre a sua pergunta em relação às funções, a gente é muito assim, a gente não tem funções fixas, né, mas sempre tem aquilo que a gente fala de pessoas que têm afinidades, tem mais afinidade com certa função. Mas geralmente, por exemplo, eu atuo mais na área da programação, né, na área da montagem. Montagem, pesquisa. E a gente tem os outros integrantes também, a gente tem o Miguelzinho e o Felipe, que fazem mais parte também das montagens. E dessa parte tem a Bia e o Matheus com a Bia e o Matheus também na programação. E todo mundo, na verdade, tem muita participação direta no projeto, na pesquisa.
desenvolvimento de todo esse processo. Então, não tem muito fixo, mas cada um faz tudo. Que nem a Davi falou, não tem fixo, mas todos sabem tudo. Uhum. A gente, claro, cada um tem sua afinidade ali com determinadas partes, mas a gente procura que todos saibam tudo para que no final a gente consiga demonstrar para o juiz que realmente todos sabem tudo mesmo, né? Participaram do processo. Uhum. Entendi. Pô, bacana, legal. E quais competições que vocês já participam ultimamente? Bom, a equipe Armadillos, ela é dividida em duas equipes. Tem a parte da equipe da UBR, que participa, né, da UBR tanto na modalidade prática e modelagem virtual. Isso. E tem a nossa, que é da FLL mesmo. Que a gente participou da Replay, da Cargo, Superpowered e agora agora vamos vir para agora Submerged. Ah, legal. Bacana. E é muito legal também que você fez a pergunta das equipes, mas nesse ano, inclusive, não sei se acha que talvez você não tenha visto, mas a gente participou do Haka Tocando, que é um projeto que faz parte do Haka, instituição, e o Tocando em Frente. E o tema desse ano era como melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas. E ela era um projeto, então a gente participou da modalidade disso, né, de como melhorar o ensino nas escolas públicas, e a gente ganhou com o nosso projeto do ano passado na Masterpiece em primeiro lugar de inovação. Isso, que é até legal que o nosso projeto da Masterpiece se encaixava nessa temática, então o curso, é até legal falar, ele ajudou muito, que a gente percebeu em determinadas partes com relação ao projeto, que a gente podia utilizar esse projeto nosso para outros fins. Isso a gente conheceu o projeto Haka e acabou se inscrevendo, e a gente conseguiu ganhar também com o projeto mais inovador, né? Isso. E assim, depois da temporada da FLL, da gente apresentar tudo, nosso projeto não acabou morrendo, de certa forma. A gente conseguiu apresentar ali no Haka, trazer para a escola, envolver aqui toda a nossa escola e trazer no nosso ambiente, também no nosso ambiente de treino, um pouco do que a gente pôde aprender, do que a gente construiu ao longo da temporada. Isso que o Fer fala de experiência é legal também, porque, tipo assim, quando a gente voltou, a gente conseguiu apresentar o projeto para os professores, a equipe docente, gestores, para mostrar que é um projeto que também pode ser aplicado e tem muitos frutos, principalmente tornando os alunos, como que fala, mais protagonista do ensino deles, né? Então a gente conseguiu trazer esse projeto e conseguiu até trazer uma nova visão da nossa equipe escolar sobre o ensino. Entendi. E como é que foi o projeto de vocês? Qual foi a solução que vocês propuseram? E o problema, né? Através das pesquisas a gente identificou que o desenho, muitas pessoas assim, tinha, vamos dizer, não tinha tanta criatividade, começava a desenhar, pensava, não sei o que eu vou desenhar, então deixava, não seguia com o hobby do desenho, né? Então o problema identificado pela equipe foi a falta de engajamento das pessoas ao desenharem. Aí a gente, com o avanço das pesquisas, a gente desenvolveu, né? Como a gente tinha que usar principalmente a ciência e a arte, a gente desenvolveu o Aroma Color, que é o nome do nosso projeto, que é um lápis de cor, né? Principalmente voltado com um lápis de cor colorido para o desenho, exatamente. E que eles têm essências, então é um lápis de cor e que o grafista tem a essência. Então aí ele consegue, através da aromaterapia, a gente consegue ativar áreas do nosso cérebro para desenvolver cada vez mais e estimular a criatividade das crianças e dos alunos, principalmente nessa área. E a gente também, através de alguns estudos, a gente desenvolveu também, a gente viu que tinha aprendizagem criativa, que é um projeto que foi desenvolvido, então a metodologia de ensino também que vem sendo aplicada, e a gente relacionou tudo isso, até também com os micromundos, se quiser explicar também. Assim, os micromundos também a gente pode trazer isso, a parte dos aromas, da aromaterapia, e como isso pode afetar o nosso cérebro, o sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro, que associa justamente as memórias, a criatividade, ao que a gente sente, e trazer para a nossa escola, aqui para o nosso ambiente de treino, trazer esses aromas, as cores também, e a gente percebeu que os resultados, até das avaliações externas dos alunos, dos nossos próprios treinos, acabava melhorando, e assim a gente pode evidenciar que o nosso projeto realmente funcionava. E é legal porque quando a gente simulava a criatividade, ela podia ser externada para todos os outros segmentos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa criativa, ou, por exemplo, na sala de aula eu vou ser mais criativo, ou, por exemplo, jogando uma bola, praticando algum esporte, eu sou mais criativo. Então, não é só no desenho, a gente via que estimulava o hobby a ser praticado, mas também a gente conseguia fazer várias outras atividades. Isso, a gente conseguia englobar outras atividades. E é até legal comentar, que nem o Fernando falou, sobre que ajudou muito em avaliações externas,
porque a gente trouxe uma outra segmentação que nem a gente falou, era um lápis de cor para desenho. A gente acabou transformando também em um lápis grafite, para que pudesse ser utilizado tanto na sala de aula, quanto, no caso, na realização de avaliações, tanto internas como externas, e foi possível observar que teve uma grande melhoria, né, no desempenho dos alunos. A gente vê que as pessoas, inclusive, a gente fez um teste com um aluno da nossa escola, que ele tem até um espectro autista, e a gente fez um teste com ele que ele só gostava de desenhar, ele gosta muito de desenhar, mas só com lápis preto. E a gente elaborou até um vídeo sobre o nosso projeto, que o Aroma Color estimulou ele também a desenhar com lápis colorido. Foi muito legal. Isso. Inclusive, foi ele que fez o amigurumi. Legal. Pô, muito bacana, pessoal. Gostei muito do projeto. E legal que vocês trouxeram também para outras competições. Uma competição que, inclusive, eu posso recomendar para vocês também colocarem esse projeto. Não sei se vocês já ouviram falar. A MNR. Já ouviram falar? MNR não. Tá. A MNR, o nome significa Mostra Nacional de Robótica, ou da Robótica. E é uma competição de pesquisa científica. Você mostra o seu trabalho e desenvolve um artigo científico sobre o seu projeto. Então tem muitas equipes que às vezes utilizam algum projeto, seja da FLL, de projeto de pesquisa, projeto de inovação, nessa competição. Então é uma ideia que eu posso dar para vocês. Se eu não me engano, eles dão bolsa, acho que para o ensino médio. Os melhores qualificados ganham alguma bolsa de estudos ou alguma vaga no CNPq ou algo assim, não lembro exatamente. Mas sei que tem algum benefício para alunos participarem. Eu já participei na época que eu competia, aí no ensino médio. E também participei na época que eu já estava na faculdade. Também tem como participar já na faculdade. E é bem bacana, porque dessa forma vocês conseguem aproveitar o trabalho que vocês já fizeram em alguma outra competição e participando de várias outras e aperfeiçoando ainda mais o projeto à medida do tempo, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Eu tô um pouco... eu sempre fico curioso com essa pergunta. Como é que vocês me conheceram? Como é que foi esse início, assim? Eu acho que a história é bem engraçada. Eu tava lá acho que na temporada Super Powered, a gente tava meio começando na temporada, a gente começando a ver vídeos para melhorar nosso robô, nossas apresentações. Daí apareceu um vídeo, eu lembro até qual era o vídeo que você tava falando sobre o tapete da temporada da Car Connect, a temporada anterior. Uhum. Aí eu fiquei curioso, falei, vou entrar. Daí eu comecei a assistir os vídeos, eu fiquei assim, vidrado, querendo mais, daí eu comentei com a equipe começou a engajar, daí acho que foi neste ponto que a gente conheceu você, né? Então foi um vídeo que marcou eu, e daí eu recomendei pra equipe, e a equipe começou todo mundo a te conhecer. No meu caso, foi até um pouco diferente, porque foi um pouquinho antes do Lucas mandar pra gente. Eu tava louco para aprender mais sobre o PID e o seguidor de linha. Daí eu vi acho que 2 ou 3 vídeos, acho que era 2 vídeos seu, que você fez uma mesinha branca lá e fazendo aquele, acho que era robôzinho educador ainda, fazendo linha preto e branco. E aí eu aprendi e apliquei no nosso robô aqui. Foi aí que eu descobri, Eduardo Brisa, procurei você no Instagram também. Eu vi que você tinha um know-how da hora também para aplicar na nossa equipe. Logo depois daí eu mandei para você e acabou se chocando. E eu que sou o mais novo que entrou aqui dos 3, eu comecei a buscar também essas referências e do que se tratava a equipe, engajar mesmo a curiosidade. E daí eu achei o perfil do seu perfil, comecei a explorar, eu falei, nossa, é isso. Daí que eu vi que o Lucas já também era um grande fã, e daí a gente começou a compartilhar essas experiências e hoje em dia a gente está aí. Entendi. Não, legal. É interessante ver essas histórias, porque cada um às vezes tem uma experiência diferente, tem algumas vezes até inusitadas, assim, e é interessante saber. E, pessoal, quando vocês decidiram adquirir o curso, o Universo da Robótica, teve alguma coisa que impedia vocês no início, que dava um certo receio no início de comprar o curso, de se tornar aluno? Eu acho que assim, eu penso muito assim, quando a gente compra um curso, né, quando a gente vai pensar em comprar alguma coisa, principalmente um curso,
a gente sempre pensa, tem aquele pé atrás de que se ele pode render frutos pra gente, né? Então, por exemplo, será que aquele curso realmente vai valer a pena? Então, por exemplo, nossa, estou gastando dinheiro investindo em algo pro meu conhecimento, mas será que eu vou conseguir, não sei explicar, mas será que eu vou conseguir adquirir o conhecimento que eu realmente estou querendo na hora de comprar? Então, às vezes, eu tive que dar, principalmente como equipe, a gente teve que mapear muito antes, ter certeza do seu conhecimento, ter certeza de aquilo que você estava falando aplicava, ia render fruto pra gente no torneio, por exemplo, para isso assegurar para comprar, né? E daí o que fez a gente realmente seguir foi a gente ter assistido vídeos de outras equipes, outros depoimentos de outras equipes que né, eles compraram o curso e tiveram bons resultados. Acho que foi esse o ponto que a gente viu que realmente né, foi aquele start pra gente comprar mesmo. Se eu não me engano, desculpa cortar mais rapidinho, se eu não me engano, até você mesmo colocou nos stories lá, né, tipo, os depoimentos, feedback das pessoas, se eu não me engano, tem mais porque você colocou e eu vi, e aí também ajudou na hora de decidir. Isso. E também a gente viu que o curso ele supria as nossas necessidades, supria o que a gente realmente precisava aprender, precisava melhorar, e a gente viu que era um grande caminho para a gente trabalhar ao longo do ano, e para chegar lá no torneio, a gente ter um know-how maior do que a gente estava se tratando. Isso. Entendi. Bom, legal. E quais foram os aprendizados que vocês tiveram dentro do curso que já te ajudaram nas competições ou fora delas? Quais foram esses aprendizados do curso, esses conteúdos que vocês viram no curso e vocês aplicaram e tiveram resultados? Como é que foi? Eu acho que dá para cada um falar o seu. Eu acho que o meu maior foi com relação à programação. Porque eu sempre fui quando eu era competidor, eu sempre fui daquela parte de construção, mecanismo. Eu conseguia programar, mas eu programava o básico. Mas acho que daí o curso, conforme eu fui assistindo as aulas, eu acabei desenvolvendo um gosto ali de querer programar e talvez um pouco, né, como eu sabia, o básico, aprofundar um pouco mais naquela área. Então, acho que para mim foi o mais benéfico. Eu sempre gostei da construção, mas eu nunca tive uma pegada para programação. Mas o curso ele fez com que eu gostasse e começasse a tentar novas maneiras de programar também. Eu acho também que eu até uso o Lucas falando, mas eu acho que a programação também, principalmente porque eu acho que assim, a montagem, de certa forma, a gente consegue muito fazendo na prática, né? Então a gente consegue desenvolver habilidades na prática, vendo as suas aulas também ajudou, mas acho que assim, principalmente na área da construção, a gente consegue desenvolver algumas coisas de conversão, montagem, sustentação, deixar o robô robusto, compacto. Mas acho que na programação você precisa de uma mentoria maior, né, na hora de fazer, porque às vezes tem alguns detalhes que você pode deixar um pouco mais complexos, diminuir, deixar otimizar mais o espaço da programação. Eu acho que muitas dessas coisas também ajudou a aprender, principalmente na área de programação. E eu também, no meu caso, acho que assim como o Lucas, eu também gostava muito de aprender, de pesquisar, tanto na área do projeto, como na construção mesmo, de ver como os mecanismos funcionavam, mas a programação era a grande parte que me pegava. Uhum. E daí eu acho que com o curso, tanto eu quanto o Lucas, pudemos avançar mais e estar mais junto com o Davi, para a gente conseguir os três fazer a programação. Acho que esse foi o grande ponto. Isso, não só a gente, né, como também os outros integrantes. Que também. Muito legal, porque todos conseguiram, assim, como a gente até falando do valor, inclusive, todo mundo se ajudou a adquirir, porque viram que aquilo lá realmente ia ajudar. Então a gente fez uma divisão certinha de dinheiro, custo, dentro uma planilha, e todo mês a gente estava lá pagando, adquirindo curso, assistindo junto. E foi muito benéfico porque ficou super em conta para todos e a gente teve os resultados que a gente queria. Entendi. Não, bem legal essa união de vocês, os aprendizados que vocês tiveram. Fico feliz, espero ajudar cada vez mais. E mais bacana. E indo um pouco mais para a questão do robô, qual plataforma que vocês utilizam? V3, Spike? A gente utiliza do Spike. A gente utiliza o Spike. Entendi. E assim, a gente viu até algumas dificuldades em relação ao ano passado, que aquilo de atualização e tudo mais. Assim, a gente gosta muito do Spike, principalmente para a questão de conexão, né, no Hub. A gente pode conectar em ambas, qualquer das seis entradas. Mas a gente viu que, às vezes, com a atualização, dificultou um pouco a nossa vida, principalmente por não ter a conexão atualizada, desatualizada, e aí muita coisa assim só dificultou. Mas eu acho que, no geral, a gente acha muito mais fácil também a leitura e a percepção de entender a programação pelo Spike, e a gente usa e aplica o Spike também. E estruturalmente falando, a motor, o próprio Hub, ele é bem menor e acaba deixando o nosso robô mais compacto, os sensores são
É bem mais fácil pequenas. a conexão também. Isso. Porque o MT ele tinha muitas dobras, entradas, e o formato dele era complicado. O Bike não. Ele é um paralelepípedo, né? Certinho, você consegue encaixar. E sobre pesquisa, assim, quais foram os maiores aprendizados assim, de pesquisa que vocês tiveram, de pré-animação? E se vocês pudessem aconselhar alguém, vocês aconselhariam, olha, isso a gente aplicou, isso a gente fez e funcionou. Eu acredito que antes, pelo menos nas temporadas anteriores, a gente só focava, acho que em sites, né? A gente só procurava, tipo, sites. Acho que o que a nossa equipe recomendaria é vocês pesquisarem as pessoas pesquisarem em lugares diferentes. Então, livros, procurarem outras formas de pesquisa mesmo. E outra coisa, uma coisa que às vezes muitas equipes não se atentam e a gente conseguiu desenvolver isso é olhar para a mesa. Porque muitas vezes a mesa já dá muitos indícios, né, do que a temporada está pedindo. Então, muitas vezes quando a gente olha para a mesa, a gente conta, nossa, cara, igual ano passado, não sei o que, mixagem de som, como que eu posso encontrar um problema nisso, não sei o que. Então, tipo assim, é muito legal a gente estar olhando para a mesa, principalmente, tá tentando tirar problemas dali. Isso que o Lucas falou também é legal, porque a gente viu que tem muitas equipes também que dá para adquirir e usar, o YouTube, plataformas como o TikTok, que muitas vezes mostram temas da atualidade, como você pode adquirir um problema e ter um tema que também é atual. Então, você olhar para a atualidade, usar as ferramentas que você tem para olhar para os problemas atuais da sociedade é muito legal também. E outro ponto também, eu acho que falar com especialistas sobre o tema, quando você já tem ali um foco pré-definido, especialistas, e também olhar para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua cidade, para ver se aquele problema está presente aqui, de que forma a gente pode resolver isso de uma forma mais local, para depois pensar nas cidades ou até no país. E entender se é viável também, né? Porque quando a gente olha para fora, pessoalmente, não olhar só para dentro da escola, mas se você olha para fora da escola, você entende se aquele seu projeto ele é viável de ser aplicado ou não. Então, isso também é uma coisa muito importante, até na hora da comprovação com os especialistas. Então, na hora de fazer uma pesquisa, isso também é muito importante. Isso. Entendi. Legal. Boas dicas, realmente. E, bom, pessoal, a gente tá chegando já perto do final. A última pergunta que eu separei aqui é que quais seriam os conselhos que vocês dariam, de maneira geral, para as equipes, para que elas consigam ter melhores resultados, seja no robô, seja no pré-automação, seja passar para a próxima etapa, ou quais conselhos que vocês dariam para essas equipes? Cara, eu acho que primeiramente é legal a gente desenvolver, principalmente o trabalho em equipe, porque eu acho que assim, quando a gente está se tratando de FLL principalmente, não só pela questão do core, mas eu acho que em todos os aspectos de funcionamento da equipe, desenvolvimento de um processo, você precisa ter uma equipe muito bem informada, uma equipe que todos se entendam, uma equipe que todos saibam cooperar e ajudar com as suas próprias capacidades. Então, assim, quando você define uma equipe muito bem feita, consegue definir um trabalho em equipe, metodologias de trabalho, principalmente, você consegue ter frutos muito bons lá na frente, não só em premiação, mas também em experiência e aprendizado. Eu acho que uma das maiores qualidades do competidor, eu acho que é o olhar crítico. É a sua análise, você olhar tanto para o tapete, quanto para o teaser, quanto para as missões, as montagens, o tema. Isso tudo, de uma forma geral, vai ajudar você na hora do robô, na hora do projeto. Eu acho que ter esse olhar de prestar atenção nos mínimos detalhes que a First apresenta para você, eu acho que é um dos focos principais, que ali ele vai dar muitas dicas, muitos macetes para você desenvolver seu trabalho. Além disso, também é muito legal quando as equipes começam a ter aquela percepção, aquele entendimento de olhar para as outras equipes também. Olhar para aquelas equipes que já deram certo e falar o que eles têm de diferencial. Então, quando você olha para as equipes, não para copiar, mas quando você olha para ela, para também adquirir o seu conhecimento. Então, é muito legal isso, e eu até coloco como conselho, conversar com outras equipes, conversar com equipes perto de você, fazer reuniões e chamadas, porque isso é muito bom também. Eu acho que isso é, até não só no projeto, mas no core, em tudo, é muito legal você também ver outras equipes que já deram certo e aplicar isso no seu também. E é sempre bom a gente, falar, que a robótica, ela não é só aqui na escola, não é só nesse ambiente. A robótica a gente leva para a vida. Por isso que a gente até usa o nosso slogan, muito mais que robôs. Porque não é só um robô de Lego, que muitas pessoas acham. São conexões, a gente se torna uma família, são conexões que a gente leva para fora daqui. Então, que nem acho que eu posso dizer em nome da equipe inteira.
a robótica a gente não usa só no espaço, a gente leva ela para a nossa vida. Independente se você, depois que você saiu de uma equipe, você vai continuar levando os conceitos que você aprendeu, o trabalho em equipe que você aprendeu, tudo que você aprendeu lá na robótica, você consegue aplicar nas outras como posso dizer? Nas outras áreas do que você estiver aprendendo na sua vida mesmo. Cara, eu acho que principalmente como aluno de robótica e aluno competidor da FLL, igual o Fer falou, é você olhar para as coisas do mundo com outros olhares. Eu acho que quando você olha para todas as circunstâncias da vida, principalmente saindo da escola, igual o Lucas falou, mas também olhando para dentro da escola, fora, em todas as situações, quando você olha isso com outro olhar, você consegue até trazer um problema para dentro do seu projeto. Por exemplo, vamos supor, igual esse ano aqui, a gente está falando de água. Quando a gente vai, por exemplo, numa praia, a gente olha aquilo, algum detalhe na praia de uma forma diferente, a gente consegue ter uma percepção diferente para trazer e aplicar aqui dentro. Transformando então, uma ideia que a gente... Então tem um outro tipo de olhar no dia a dia. Também tanto na escola também, na hora de fazer um trabalho, uma lição, uma prova, eu acho que uma unanimidade nossa aqui, que a gente tem um olhar diferente através da robótica. Isso. Entendi, perfeito. Olha, dicas realmente, conselhos muito bons, assim, não teria como dizer algo a mais, porque vocês realmente disseram tudo. Essa questão de ter um olhar mais crítico, ter um olhar mais analítico sobre as coisas, realmente a robótica traz nas pessoas. A questão da amizade também, que vocês comentaram, de você, das conexões, das experiências que vocês vivenciaram nas competições na robótica, vai para além da robótica. Então, tenho assim, vários colegas que eu conheci na própria robótica, de outras equipes, que hoje eu ainda converso e troco ideia. Colegas meus da minha equipe, até hoje, às vezes a gente troca ideia. Hoje em dia a maioria está espalhada pelo mundo. Tem uns que estão nos Estados Unidos, outros na França, outro aqui em outro estado. Mas de vez em quando a maioria acaba voltando aqui pro Brasil, a gente marca uma reuniãozinha para trocar ideia, saber como é que tá todo mundo. E é realmente isso bacana, algo que sem a robótica a gente não teria. Provavelmente a gente não teria essa união, essa interação entre a gente tão forte, para mesmo passando muito tempo, anos, às vezes a gente longe um do outro, ainda trocar ideia. E legal, pessoal. E bom, pessoal, daqui, por mim, já não tem mais nenhuma pergunta. Aí fica a palavra para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, comentar alguma coisa, fique à vontade. A gente queria fazer uma pergunta um pouco técnica, mas como você tem um conhecimento, para a gente entender. A gente está querendo trazer uma aplicação para o nosso robô, para também otimizar um pouco mais os tempos de saída, os tempos na mesa, que é sobre máquina de estado. Qual as dicas que você pode dar para a gente, como render? A gente fez um estudo, um mapeamento um pouco por cima disso, mas queria o cara que tem um pouco mais de experiência entender isso também. Entendi. Olha, tem várias máquinas de estado. Uma coisa que, por exemplo, eu achava muito interessante de máquina de estado, que funcionava mais no EV3. No Spike talvez não funcione tanto, mas é cronômetro. Então, tipo, ao invés de você estar lançando lá o robô, ao invés de você olhar pra cima e olhar o cronômetro, você olha só o robô. E o robô você já sabe o cronômetro. A primeira vez que eu vi isso, se eu não me engano, foi a equipe Robocoy. E eles fizeram isso, achei muito interessante. E aí, eu não lembro se eu cheguei a fazer uma máquina de estado assim. Mas eu achei muito legal e muito interessante essa abordagem que eles tiveram. Outra coisa que às vezes eu também fazia nas máquinas de estado que eu elaborava era com os botões, no caso V3 na época, com os botões controlar os motores para encaixar melhor o anexo. Então eu tinha alguns robôs que tinham dificuldade de encaixar o anexo, tinha que acertar certinho, tinha que ajustar certinho a engrenagem para entrar. Não sei se esse é o caso de vocês, mas aí o que a gente fazia era ter esse botãozinho que tipo girava bem devagar o motor. E aí o lançador conseguia encaixar. Então isso facilitava um pouco na hora do lançamento. Tudo que vocês conseguirem pensar que facilite o lançamento, melhor. Então esse cronômetro às vezes era interessante para você ter um certo controle do tempo. A questão de girar o motor bem devagar para encaixar, caso o sistema de vocês tenha essa dificuldade também de encaixar. Caso não tenha, aí beleza, tudo certo. Tem alguns sistemas que não precisam, não tem essa dificuldade. Mas tem outros que acabam tendo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Tinha uma outra coisa
eu também tinha elaborado na minha máquina de estado, era apertar um botão para só sair da programação escolhida e não da máquina de estado. Porque um problema também que era muito comum era que o robô ia lá, você mandava um robô com a máquina de estado, vamos supor que você tem 5 programações. Aí você rodou a primeira, foi, voltou, terminou, fez a segunda, só que no meio da segunda deu algum problema. Aí você tem que pegar o robô. Aí você pega o robô e para o robô. Aí quando você para o robô, você tem que procurar a máquina de estado de novo. E aí ficar apertando até encontrar a saída 3, por exemplo. Então isso era algo que eu via que a gente perdia muito tempo. Então o que eu fiz na época? Foi fazer uma programação para que, tipo, se apertar um botão, ele só vai sair da programação escolhida, da saída escolhida. Mas ele vai continuar na programação principal. Na época, com o EV3, eu estava utilizando o Loop Interrupt. Então, a interrupção de loop. Então, colocava cada programação, cada saída, no caso, em um loop. E aí, quando eu apertava um botão, esse loop interrompia, mas o loop da lógica principal da máquina de estado continuava. Dá para fazer isso ainda hoje, seja no Spike ou no EV3, com aquela questão dos eventos. Que talvez dê um pouco mais de trabalho, mas ainda é possível. Tem parar pilha também, parar fila. Esses blocos também podem fazer com que vocês consigam fazer isso. Mas a máquina de estado é realmente algo para facilitar. Para facilitar a equipe na hora do lançamento. E conseguir dar mais insights, mais dicas sobre alguma coisa do robô. Tempo, colocar a garra, o anexo, entre outros aspectos. Mas acho que é isso mesmo. Essa é mais a pergunta. E também, acho que era isso mesmo. Ele deu uma outra, mas ele já respondeu. Tá certo. Se eu não me engano, eu acho que tem. Eu acho que no meu curso de Mestre Robótica, no módulo do Spike, tem o menu. Tem alguns que chamam de máquina de estado e outros chamam menu. Acho que é a última aula que eu ensino. Que aí nesse eu tive que adaptar, porque eu queria o cronômetro no Spike. Então eu fiz uma forma dele conseguir escrever o número do cronômetro de uma maneira reduzida. Então, tipo, cabia numa tela do Spike. E se você colocar para ele digitar, sei lá, 12, ele vai ficar corrido. 12. E aí isso eu também não achei bom, porque na hora da correria, pô, você não vai ficar olhando para ver se tá 12, se tá 50 ou o que seja. Então eu lembro que eu fiz uma forma de, tipo, escrever os números de uma maneira reduzida. Então se for 1, vai ser 1 aqui e 0 aqui, ao invés de 10 e corrido, assim. Se eu não me engano, tem esse vídeo lá no canal. Lá no curso, no caso. A gente acabou de visualizar ele aqui também, tem mesmo, menu. E é legal porque, assim, eu não sei se você já viu, mas tem algumas equipes que eles, por exemplo, eles colocam o menu de size diferente, eles meio que colocam várias telas diferentes, por exemplo. Na programação de saída, eles colocam tipo uma cruz, assim. Aí na outra programação, eles colocam tipo um círculo, assim. Legal. Entendeu? Eles fazerem isso também. Legal, uma alternativa. Um outro menu que eu já vi algumas equipes fazendo, nesse caso eu acho que só vale a pena realmente se você tem uma porta extra. Mas eu não colocaria como prioridade. Que o pessoal utilizava menu por cor. Então eles faziam uma garra e tinha... Na verdade, o robô, tinha um robô com um sensor de cor pra cima ou apontado pra frente. Alguma posição meio que, tipo, no céu. E aí você botava uma peça do Lego da cor. E aí quando você botava, ele identificava qual era a saída. Então, sei lá... A saída 1 é a peça vermelha, a saída 2 amarela, a saída 3 a verde e por aí vai. Então eu já vi algumas equipes fazendo isso. As equipes que eu já vi fazendo isso era muito mais para poder falar para os juízes no design do robô que necessariamente trazer uma vantagem muito técnica na saída. Mas era interessante. Era uma abordagem interessante caso você tenha ali uma porta sobrando. Se não tem a porta sobrando, eu acho que é melhor você fazer com os botões. Apesar do Spike ter poucos botões, no EV3 a gente tinha muitos botões, então a gente conseguia utilizar assim, para qualquer coisa. A gente podia abusar muito dos botões. No Spike não tem como você abusar muito disso, então o sensor de cor até facilita nisso, porque você tem várias coisas, então você tem mais possibilidades de comandos para poder fazer.
caso você sinta a necessidade de fazer mini alterações. Então, se não me engano, já vi pessoal utilizando esse menu por cor para tanto escolher a saída, quanto para pular para a última saída. Então, eles faziam vários esquemas com as cores para facilitar eles na hora do lançamento. Eu não sei se você viu, eu queria até ter sua opinião sobre isso, mas cada vez mais nos anos que estão vindo, a gente está tendo menos linhas na mesa. Sim. Você acha que tem algum pensamento que a Ford está tendo quanto isso? Porque, por exemplo, a nova agora Submerged, a gente fez um cálculo e eu acho que só tem 3 linhas. No máximo. 4 linhas curtas ainda e são estratégicas, por exemplo, para alinhar e fazer a missão. Mas, tipo, de seguir linha mesmo, de um lugar para o outro, de andar na linha, não tem nenhuma, assim. Qual que você acha que deve ser o pensamento por trás disso? Cara, não sei. Assim, eu ainda não vi o tapete completo dessa temporada. Tô pra gravar o React. Talvez quem vai ver esse vídeo já vai ter saído o React. Mas eu ainda tô pra gravar o React, então eu não vi nada da mesa em si. Mas eu vi algumas pessoas me perguntando e falando sobre isso. Que estavam com poucas linhas. E, honestamente, não sei. Assim, eu espero que seja uma escolha, assim, pontual desse ano. O que eu tava sentindo nas últimas temporadas é que eles estavam fazendo linhas mais meio que ininterruptas. Você começava e ia de uma ponta pra outra. Num estilo meio que WRO, que é uma outra competição. WRO tem muito disso de linhas que vão de uma ponta pra outra, pra você, tipo, percorrer a mesa só seguindo linha. E eu tava sentindo isso, acho que desde da Carro Connect ou da City Shaper, eu sentia que eles estavam indo mais pra essa vibe. Esse tapete, pelo que o pessoal tá falando, realmente tem poucas linhas e não sei qual é a estratégia deles. Eu acho que foi algo, assim, pontual, criaram ali o tapete e assim, não sentiram necessidade de colocar a linha ou não pensaram em maneiras de linhas interessantes pra encaixar no estilo que eles queriam e aí deixaram sem linha, focaram mais na questão da cor e dos modelos de missão. A gente tava percebendo, tem, tipo, se te contar 4 linhas no máximo, é bastante. Então, a gente até tinha perguntado, como será que é o pensamento por trás, né? Às vezes não dá pra saber. Porque, depende muito do criador lá. Eu não lembro se quem tá fazendo ainda o tapete, se é o Lee. Antigamente, das pessoas responsáveis da Lego que fazia parte da mesa, elaborava a mesa e os modelos de missão, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, era o Scott. O nome dele era Scott. Aí depois do Scott veio esse outro designer da Lego que se chama Lee Magpie. Eu não lembro se ele é filipino ou... eu não lembro se ele é filipino. Acho que ele é filipino. De vez em quando ele até vem pro Brasil pra assim, prestigiar o evento. Tem algumas vezes que ele vem. A última vez que ele veio pro Brasil pra acompanhar o evento foi em 2019, não. Foi em 2021 ou 2022. Acho que foi o primeiro nacional depois da pandemia. Primeiro nacional depois da pandemia, presencial mesmo. Ele tava lá. E aí ele que, pelo menos da última vez que eu soube, era ele que elaborava os modelos de missão. E, se eu não estiver enganado, também o tapete. E hoje em dia eu já não sei mais quem tá fazendo os tapetes. Mas uma diferença que eu pelo menos senti do Scott pro Lee é que o Scott ele fazia modelos de missão um pouco mais elaborados, um pouco maiores e tudo mais. O Lee ele gostava de alguns de modelos de missão menores. Ainda tinha uma lógica de funcionamento interessante, alguns pelo menos, mas eram bem reduzidos, eram mais minimalistas, de certa forma. O do Scott eram modelos de missão maiores e tal. Então, se você perceber em modelos de missão antes da temporada Trash Track, se eu não me engano, antes da temporada Trash Track, quem fazia era o Scott. Aí depois da Trash Track, quem fez, alguns, ou se não todos, foi o Lee. E aí alguns modelos de missão começaram a ficar um pouco mais reduzidos, mas ainda assim eram interessantes, tecnicamente falando, em termos de construção. E isso faz todo sentido, porque até o Fer falou no início do ano, ele falou assim, parece que as missões estão parecendo muitas missões antigas, tá pequena esse ano, as missões estão pequenas. Se comparar com o ano passado, por exemplo, a missão do meio, que é do show de luzes. O show de luzes é gigantesca, mas assim,
E esses dedos estão muito pequenas, elas não estão nem passando. Acho que o robô às vezes pode ser maior que a missão ainda. Então, assim, voltou meio que essas origens. Isso. Mas eu acho que era isso, né? É só isso. As perguntas que tinha era mais isso. Então, show de bola, pessoal. Bom, obrigado aí pela presença de vocês. Foi muito bacana trocar ideia com vocês. E fica aí últimas palavras para vocês, se quiserem se despedir, falar alguma coisa. A gente agradece pela oportunidade de estar conversando com você. Experiência Sim, também. Isso. Bate-papo. Legal. Espero ter ajudado também outras equipes dos nossos conselhos também. Isso. Não, com certeza, com certeza. Então, beleza, pessoal. Quem assistiu aí o podcast Equipe Campeã, a gente encerra por aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais.